Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso vídeo de oportunidades para essa semana, do dia 13 ao dia 17 de janeiro. Vou falar um pouquinho aqui rapidinho do Ibovespa. Na verdade, eu já falei do Ibovespa no radar da semana, que você pode acompanhar o vídeo aqui que já foi no canal. Se você já é membro do canal, você já assistiu esse vídeo do radar da semana, mas tem lá falando do cenário do Ibovespa para monitorar possíveis oportunidades nessa semana. E agora eu vou falar dos ativos com base nessa análise em cima do Ibovespa. Vou primeiro abordar aqui. Lembre-se de deixar um like, um joinha para esse vídeo de oportunidades, para ver se ele é útil ou não para você de alguma forma. Deixa um like, um joinha, pode comentar também aqui embaixo, ou mesmo até destacar outros ativos aqui nos comentários desse vídeo. Esse vídeo é exclusivo para os membros e no meio da semana eu abro aqui para quem está inscrito e não está inscrito ainda no canal. Vamos lá, começando pelos ativos que eu tenho em posição em aberto. BPAC 11 foi até um ativo que eu abri posição no início da semana, bateu no objetivo a primeira vez e depois eu entrei de novo pelo gráfico 120 minutos, mas posicionando o stop pelo gráfico diário. Então, meu stop está mais aqui para baixo, apesar dessa barra aqui de baixo. Então, só para quem está de fora, o que dá para monitorar? Os próximos dois candles. Veio aqui, não ganhou muita força para baixo, gerou algum sinal de alta, daria para arriscar a compra, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, de correção lá do gráfico semanal, visto que a tendência é de baixo. Então a gente estaria dentro do movimento de correção, primeiro sinal de alta. Se gerar um sinal de alta aqui no gráfico diário, aumenta a probabilidade de ter algo para cima a favor de um repique que pode buscar a média ou o fundo aqui anterior. Engie 11 é outro ativo que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, abrir posição, sigo comprado no papel, ainda acima do preço de entrada, a entrada foi mais aqui na contra-tendência, e monitorando para quem está de fora, uma sinalização de alta aqui, um fundo ascendente, também outra alternativa de buscar uma compra também na mesma situação de BPAC 11, tentando pegar um pedaço de um movimento de alta no gráfico semanal em busca da média ou mesmo em níveis de retração do Fibonacci. Outra ação para ser comentada que eu tenho posição em aberto é TSA4. Essa aqui voltou para baixo da média, fechou um dia acima da média, abri compra aqui durante essa barra aqui, e ela fechou mal na sexta-feira, ainda não acionou o stop está um pouco mais para baixo. Quem está de fora, possibilidade de compra se gerar aqui um fundo ascendente, assim como eu já comentei em BPAC, assim como eu já comentei em Engie 11, e é essa linha de raciocínio que eu comentei em cima lá da análise do Ibovespa e que eu vou seguir para os destaques dessa semana. Começando aqui para posições de compra. YouTube 4, que é algo semelhante ao TSA 4, gera a possibilidade de arriscar a compra ainda dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário. Se gerar fundo ascendente, ela proporciona um sinal de tendência mais indefinida, que na realidade seria um processo de correção da atual tendência de baixa ali do gráfico semanal, que pode não só voltar a testar a média, como uma região um pouco mais acima ali de fundo anterior. O outro ativo, Sambi 11, está dentro também de uma tendência de baixa, fez aqui um movimento de subida, até superando esse ponto aqui, não seria o topo mais relevante está aqui, para mudança de tendência, mas o fato é que depois dessas três barras aqui, ó, fez essa mínima aqui, ela tem uma, duas, três barras aqui para cima, e as três barras aqui de baixo não devolveu o que subiu nas três barras aqui anteriores. Logo, se na segunda-feira proporcionar algo assim, ó, superando essa máxima aqui, daria para arriscar a compra, botar um stop aqui embaixo e tentar pegar algo aqui para cima, para a faixa dos R$ 25, ou até mesmo sendo mais otimista na faixa dos 25,70. KLBN 11, ação que anulou sua tendência de alta, então ela vinha aqui com um zigue-zague mais ascendente, ela anulou a tendência de alta, ela deu uma patinada aqui na média e foi lá e veio forte aqui para baixo. Como está testando a média lá do gráfico semanal, e não só a média do gráfico semanal, se eu jogar aqui, passar a linha nessa mínima, dá para perceber que ela está testando também as máximas dos topos anteriores. Sendo um pouco mais agressivo, a possibilidade de entrada seria na superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo. Sendo menos agressivo, seria ao fechar um candle acima dessa máxima e gerar uma nova máxima, seria outra alternativa. O stop fica um pouquinho mais caro dependendo do tamanho desse candle. Mas seria essa de arriscar essa entrada por conta da região de suporte que ela se encontra. Ela pode vir até um pouquinho mais para baixo, entrar aqui ó, nessa região aqui de topo anterior, entrar mais próximo ali do preço de fechamento, mais perto dos 21,60, também é outra alternativa de arriscar entrada aí no decorrer da semana. É um ativo que ainda está em tendência de alta pelo gráfico semanal, diferentemente dos papéis que eu comentei até o presente momento. Então essa ação ainda tem um cenário favorável no semanal e no mensal. SUSB3
seria outra alternativa, só que essa aqui mais ali enrolada entre as médias e o candle grande aqui, eu não me animei tanto que o candle grande aqui, mas eu estou comentando porque ela, do mesmo setor ali da Klabin, também tem um cenário favorável lá no gráfico semanal e mensal principalmente. A alternativa seria que aguardar um fechamento acima da média e gerar nova máxima. Essa seria a principal alternativa, na minha opinião, porque está dentro das médias, tentando pegar o quê? Um novo movimento de alta nessa ação. Tá? GGPS3. E só para reforçar que a ação está dentro de uma tendência indefinida pelo gráfico diário e prazo maior dentro de uma tendência de alta ainda. GGPS3, ação que ainda não anulou sua tendência de baixa. O principal topo está aqui da tendência, apesar de ter feito isso aqui, ó. Apesar de ter feito, deu uma travada aqui. Aí, agora sim. Apesar de ter feito isso aqui, ó, dá até falar assim, isso aqui é um topinho, ela pode fazer aqui algo semelhante ao ombro, cabeça ombro. Num prazo menor vai ficar um pouquinho mais claro, mas aqui a alternativa é algo parecido com o YouTube, com o Sambi 11, com o Indy 11, em si, um sinal de alta aqui, ó, seria a alternativa de entrada de fundo ascendente. Então essa seria a alternativa de GPS3, que gerou lá um martelinho lá no gráfico semanal, e ela confirmou esse martelo, lembrando a tendência de baixa no gráfico semanal. Então a ideia seria tentar pegar um movimento de subida, de correção do semanal, que seria uma operação de swing trade ali que pode durar de 3 a 10 pregões, ou menos. Depois disso, falando aqui de Pomo 4. A ação também tem a possibilidade de gerar um fundo acima desse fundo anterior no gráfico diário, mas está dentro de uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes. O último topo descendente está lá em cima. E aqui no gráfico semanal, o ativo está meio enrolado, está meio travado aqui, andando de forma mais lateral. Superou as máximas ali, mas enfim, está mais lateral. Então essa aqui, na minha opinião, um pouco inferior às demais. Mas a alternativa seria, arriscando menos, aguardar um fechamento acima da média, com nova máxima para buscar uma entrada, botar o stop abaixo da mínima do esquema que fechar acima da média e tentar pegar algo para cima. O outro ativo, Iguatemi, GTI 11, que está bem alinhada para baixo aqui no gráfico semanal, bem alinhada para baixo no gráfico diário. Ela fechou abaixo desse nível de suporte. Qual seria a alternativa aqui? Se o próximo pregão já volta para cima, segunda-feira já vem aqui, fecha acima da média com nova máxima, seria a alternativa de comprar um falso rompimento, que aumentaria a chance de reverter a tendência ao superar a máxima desse topo aqui. Então, se ela muda a tendência de baixa se superar os 17,64, o que reforçaria a expectativa de poder ter um repique de alta no gráfico semanal depois dessa desandada aqui para baixo do papel. Asa 3 é um ativo bem alinhado para baixo em vários prazos operacionais, inclusive no mensal, mas que recentemente, pelo menos depois que fez essa mínima no gráfico diário, ela conseguiu subir, superar esse ponto que tinha sido outra tentativa de subida, então já esboçou um pouco mais de força por parte dos compradores, e na hora de cair aqui, ó, se eu contabilizo, depois desse candle eu tenho 3 barras aqui, e aqui a gente teve 3 barras e não devolveu nem do que subiu 2, se essa ação conseguir, nos próximos pregões, superar ou essa máxima, ou vir mais um candle aqui, gerar um sinal de fundo ascendente, a alternativa de arriscar uma compra contra a tendência do gráfico semanal, e na expectativa que ela retome aqui uma tendência de alta, ela gere um pivôzinho de alta aqui, e gere uma correção maior no semanal, não só para a média, mas uma retração aqui, buscando retrações desse movimento aqui de baixa do semanal. Curi 3, ação também dentro de uma tendência de baixa, o topo mais relevante da tendência de baixa está aqui, tem um topinho menor que esse aqui, que é um recuo um pouco menor, mas o fato é que a ação veio, fechou acima da média e está se sustentando acima da média. Então, há algo para monitorar na semana, até por um gráfico de 120 minutos, se ela gera alguma alternativa aqui assim, de poder proporcionar um sinal de alta que dê para trabalhar com um stop ou abaixo da mínima desse fundo 120 ou abaixo da mínima de um outro fundo que fique mais próximo desse aqui, dar algo para cima nesse papel. Então essa seria a alternativa, ou enfim, acompanhar durante a semana, mas principalmente olhando um pouquinho mais para o gráfico de 120 minutos. A ação gerou um sinal de fundo lá no semanal.
perdeu a mínima de um fundo anterior, não sei se vai dar algum probleminha aí no vídeo, mas enfim, tem alguma falha aqui na minha conexão, e voltou aqui, acho que acredito a gravação. Mas o fato é que essa ação gerou um sinal de fundo lá, ela aqui já tinha perdido essa mínima desse fundo, que era o fundo mais relevante da tendência de alta, então a tendência já foi estabelecida aqui para baixo, logo o que a gente estaria trabalhando aqui em cima dessa região aqui de suporte, que era resistência, virou um fundo, e ela gerou um sinal de alta semanal, seria tentar pegar algo para cima em termos de swing trade. Então, enquanto ela estivesse dando sinais positivos acima ali da média, acima até de um sinal de um suporte no gráfico de 120 minutos. Falando aqui agora de operações de venda, eu já cheguei a comentar na análise do Bovespa que venda está um pouco mais desconfortável, apesar de ser a favor da tendência, desconfortável na questão de relação risco-retorno. O GPS da tendência está sobrevendido, pode ficar mais sobrevendido, mas a questão é do ponto da entrada para a venda. Então, primeiro ponto, a primeira ação, a BF3 gerou um pivôzinho de baixa. Dá para buscar uma venda nessa perda de mínimo, stop aqui em cima e tentar pegar uma vez ou uma vez e meia, o ideal uma vez e meia, aqui em termos de objetivo aqui para baixo. O mais interessante seria depois dessas médias terem cruzado para baixo, a operação de venda ser mais interessante após testar a média ou a região de antiga resistência, ou desculpe, de antigo suporte, que tende a funcionar como resistência. Mas essa seria uma das alternativas de venda de rompimento de fundo ali anterior, tentando pegar a continuidade da tendência, uma expectativa que esse papel venha buscar níveis de suporte mais baixos. No gráfico mensal seria uma região ali na faixa dos 10,85, no gráfico semanal na faixa dos 10,70. Então, entre 10,85 a 10,70 seriam os pontos aí de buscar essa região aí de objetivo, ou pelo menos encurtar o stop se essa ação chegar nesse nível de preço. Raio 3, ativo que também gerou um pivô de baixa no último pregão, que ainda ficou grande. Consequentemente, se eu for buscar a venda nessa perda de mínima stop aqui em cima, apesar dele ficar mais bem protegido pelo tamanho do candle, a exigência em termos de objetivo vai ser maior, porque o tamanho do meu stop, ali vamos supor que você tem um stop aqui em torno de 70 centavos, de 17, vamos supor que fosse 17,21 a 17,91. Então, projetando aqui mais do que 70 centavos, projetando R$1,10, que seria uma relação de retorno próximo de 1 para 1,5, a gente teria ali uma ação tendo que andar bastante para baixo, sabendo que no gráfico semanal já deu uma boa andada. Ela pode andar um pouquinho mais para baixo pelo mensal, falando de R$1,10 aqui para baixo. Essa ação aqui, R$1,10, seria lá na faixa dos R$16,09. Que aí a gente está falando aqui de uma região de fundo anterior, dois fundos aqui, essa mínima, e já mais para um fechamento aqui lá para trás de 2022. Então, é outra alternativa, mas como eu já mencionei, mais desconfortável por conta da relação risco-retorno, não por conta da tendência. Atuar a favor da tendência é o mais interessante, desde que o mercado não esteja tão sobrevendido ou aponte com alguns pontos que mostram a sobrevenda. VEG3 parou em cima desse suporte aqui, fechou abaixo da média no semanal, tentou subir na semana passada já no sinalzinho de alta no semanal, mas respeitou a média. E aqui terminou a semana gerando esse sinal de baixo. Qual a alternativa? Vou vender essa perda de mínima, jogar o stop aqui em cima e tentar uma vez e meia aqui para baixo em termos de objetivo. Qual o risco? Dois fundos anteriores que ela pode não evoluir tanto para baixo. Então esse é o principal risco para essa venda. As médias já ficaram alinhadas para baixo, já deu um sinal ali mais negativo, e olhando para um gráfico mensal faz sentido ela ter uma correção, não seria algo anormal, seria na realidade um normal ela buscar essa região de média aqui do gráfico mensal, 49, 45. Depois de VEG, eu falando de SBFG3, né, que envolve ali a Centauro, está num movimento mais lateral, depois de uma tentativa de subida que ela perdeu esses fundos anteriores no semanal, olha a quantidade de fundos anteriores no semanal. Ela foi lá testar essa região e gerou essa pancada para baixo após superar essa máxima aqui. Você pode falar assim, poxa, eu vou buscar uma compra de fundo ascendente. Não, se fosse buscar qualquer tipo de compra nesse papel, seria se ela fraquejar a queda aqui e gerar um sinal de alta aqui nessa região, para tentar pegar algum movimento de lateralização aqui, ó, de manter-se dentro de um retângulo. Se fosse para arriscar algo agora, seria por volta desses 10,90 mesmo.
e aí teria que trabalhar o stop que fica mais confortável nessa operação aqui. Stop mais bem posicionado seria mais bem posicionado acima desse topo, ou no mínimo acima da máxima desse candle preto aqui. E aí a gente teria um stop razoavelmente grande. Teria que contar com ela perdendo essa lateralização, ela replicar o tamanho, essa altura aqui desse retângulo para baixo, que aí geraria uma boa relação de retorno. Então, no máximo, colocaria menos capital aqui nessa operação para tentar pegar justamente uma projeção de baixa dessa lateralização aqui na SBFG3. É isso. Qualquer dúvida a respeito, comenta aqui embaixo. Espero que você tenha curtido. Deixa um like, deixa um joinha. Agradeço demais. Uma excelente semana para você e até a próxima.